Convidamos o Dr. Marcelo Cury, médico, doutorado pela Unifesp, pós-doutorado em Harvard, com a palestra Obsessão e Suas Máscaras. Boa tarde a todos. É uma grande felicidade estar aqui com vocês, participando desse evento que está tão bem organizado, com tanto carinho, com tanta organização, tudo no horário. Está sendo uma grande felicidade para mim estar aqui com vocês e um grande aprendizado. As palavras maravilhosas da Ana Paula e de todos os que nos precederam nos enchem o coração de felicidade. Aqui, já foi mencionado hoje, é importante sempre lembrar, os títulos acadêmicos, eles valem lá fora, na vida acadêmica, mas aqui, no Centro Espírita, nós temos que buscar os títulos espirituais, como André Luiz teve que aprender lá no nosso lar. Talvez a gente possa começar isso um pouco antes aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui na Radiação Espírita Cristã, um centro com uma estrutura muito boa, muito bonito, e o pessoal da casa e o pessoal que está organizando o evento está realmente de parabéns. A nossa palestra, a nossa participação hoje é mais um título de agradecimento e de homenagem à doutora Marlene, que foi a que conduziu a Associação Médica Espírita. Ela entrou e foi fundadora do grupo da AME São Paulo e depois das Associações Médicas do Brasil e do exterior. Nós vamos dar um certo contexto da obsessão como uma doença. Então, nós vamos falar rapidamente sobre o conceito, a classificação, a fisiopatologia, o diagnóstico e o tratamento. O Dr. Tomé, que nos precedeu essa manhã, falou muito bem da evolução das espécies na ótica espírita no planeta Terra. O planeta Terra que tem entre 4,5 e 4,6 bilhões de anos, não é isso, Dr. Tomé? E nós sabemos que ele é conduzido por esse mestre que conhece a cada um de nós e a cada um de nós cuida, como a Ana Paula menciona, como um diamante bruto que aos pouquinhos vai sendo lapidado. E nesse caminho a gente comete enganos e algumas vezes a obsessão se apresenta para nós. Todos aqui, eu suponho que sejam espíritas, então, em que entendem o significado desse termo. Mas é sempre bom lembrar, o termo latim, obsessio, significa assédio. Então, eu acho que é uma palavra que foi muito bem empregada. E o que seria obsessão? O Allan Kardec nos explica, então, e esse, entre as várias conceitos, eu acho que esse é o mais simples, fácil de entender e real. A obsessão é a ação persistente de um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Ela apresenta características diversas e algumas vezes é fácil perceber, a gente vê claramente, mas frequentemente é despercebida, ela passa por nós despercebida ou nós convivemos com ela. No meu caso, eu já vou antecipar um pouco, mas o livro da doutora Marlene, Obsessão e Suas Máscaras, a quem a gente vai mencionar várias vezes ao longo da conversa, a gente vai lendo e vai identificando várias coisas. Será que eu estou nessa categoria? Será que eu estou naquela? E eu me encaixei em algumas das características das categorias. Eu acho que isso serve como um alerta para todos nós. O Allan Kardec, inicialmente, classificou em três categorias a obsessão. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Vejam bem, o principal capítulo em que ele discute isso, no livro dos médiuns, se trata da obsessão durante o exercício da mediunidade. Então, a obsessão simples é quando o médium é perseguido por um espírito que quer se vingar. Ele deu o termo de simples porque o médium percebe as comunicações e as manifestações desse espírito vingador que quer atrapalhar a vida dele, traz comunicações esdrúxulas, comunicações sem sentido, mas o médium percebe e se afasta delas. Aqui ele tem que exercitar a sua paciência para se libertar da obsessão. O caso de fascinação já é uma questão um pouco mais intensa. Nesse caso, o médium não se percebe que ele está sendo instrumento de obsessão.
Ele fica fascinado com o espírito, e hoje em dia isso pode acontecer muito. Você se perde pelo seu orgulho e o espírito começa a insuflar. Marcelo, como você é bonito. Marcelo, como você é inteligente. Marcelo isso, Marcelo aquilo. E o Marcelo começa a achar que é mais do que os outros. O médium se afasta da casa espírita, o médium dá comunicações bobas, triviais, ou então traz revelações malucas e acha que está trazendo grandes comunicações. Ele não percebe o ridículo que está passando. Já no caso da subjugação, a vontade da pessoa está restrita. Então, o espírito obsessor trabalha de tal forma que ele interfere nos atos da vida cotidiana. São graus mais avançados de obsessão, que algumas vezes pode lembrar a antiga palavra possessão, ainda que o espiritismo não a use. Algumas vezes a subjugação chega a esse nível. Mas a doutora Marlene Nobre, no livro A Obsessão e Suas Máscaras, nos traz uma classificação mais ampla, mais detalhada, com mais casos. Ela estudou toda a obra da série André Luiz e traz mais alguns livros para fazer essa classificação. E ela divide em obsessão anímica e espirítica. Vocês sabem o que significa a palavra anímica? Anímica significa da alma. Quando eu comecei a estudar o espiritismo na década de 90 e eu via, essa comunicação aí é uma comunicação anímica, aquela é uma comunicação espirítica. Eu não entendia direito, parece que a anímica era ruim e a espirítica era boa. O termo anímico significa e se refere à nossa própria alma. No caso da mediunidade, é quando a comunicação vem do nosso conteúdo. Aqui, a doutora Marlene usa quando se refere a encarnados, porque a obsessão pode ser de um espírito desencarnado para um encarnado ou vice-versa, mas pode ser entre encarnados ou entre desencarnados. Então ela dividiu em anímica, quando se trata dos encarnados ou entre eles, e espirítica, quando tem o intercâmbio dos dois lados. Na obsessão anímica, ela então subdividiu em telepática, autoobsessão, personalidade antiga cristalizada e possessão partilhada, ou parceiros no vício. E para cada uma dessas classificações, ele nos traz exemplos, dos quais nós temos que tomar cuidado para não nos envolvermos no nosso dia a dia. A transmissão do pensamento entre encarnados, os ódios, as revoltas, elas estão presentes no nosso dia a dia. Na autoobsessão, tem muito a ver com a nossa criação. Então, tem um exemplo de um livro, do André Luiz, também da série André Luiz, em que ele relata a história de um autor que escrevia livros com conteúdo ruim, com personagens que depois voltam para assombrar o autor. Então, ela designou como autoobsessão. Na personalidade antiga cristalizada é quando encarnações anteriores e lembranças de vidas anteriores começam a interferir na nossa vida atual. E na possessão partilhada tem a ver com os vícios. Uma pessoa gosta de beber ou usa drogas ilícitas, frequentemente ela vai por vontade própria, ainda que tenha companheiros, ou encarnados ou desencarnados. E então ela usa o termo partilhada porque os dois têm aquele desejo. Muitas vezes não tem o constrangimento. Já na classificação de obsessão espirítica, nós vemos a obsessão clássica, que trata geralmente nos centros espíritas, que nós estamos acostumados a ouvir, e também ela subdivide em vários itens. Então temos a parasitose, ou vampirismo, a sintonia, que também tem hipnose, pensamentos sonorizados, processos alérgicos e os famosos efeitos físicos, poltergeists, que volta e meia a gente ouve uma notícia na televisão de uma casa onde pegou fogo, onde objetos se mexeram, onde as roupas apareceram rasgadas e assim vai. Os processos alérgicos são mais raros e tem um relato do Chico Xavier em que ele tinha, toda vez que tinha contato com uma tentativa de obsessão, o corpo dele tinha uma alteração física, à semelhança da alergia que a gente tem na medicina. Os pensamentos sonorizados é como os raios que transmitem o rádio e tem aquele onda de pensamento que se repete. A sintonia é quando um espírito consegue
entrar na mesma sintonia que a pessoa que ele quer prejudicar e transmitir o seu pensamento. Já no caso da obsessão espirítica com parasitose ou vampirismo, além desse processo de sintonia, existe também o desgaste das forças físicas do ser encarnado. E nesse caso, é comum que aconteçam doenças físicas do corpo físico. Ao longo do livro, ela nos traz muitos exemplos e é muito interessante a leitura. Ela mesma fez um seminário sobre esse livro com 6 horas de aulas. E nós aqui em 30 minutos vamos fazer só um pequeno e rápido resumo e deixar vocês todos com vontade depois de voltar e rever essa obra tão interessante. Mas aqui a gente vai entrar então, depois do conceito e da classificação, no fisiopatologia, como acontece a obsessão. E no livro Nos Domínios da Mediunidade tem essa citação: o pensamento é tão importante na mediunidade quanto o leito de um rio. Vejam bem, tanto na mediunidade, que é boa, que ajuda, que cura, que faz o bem, quanto na mediunidade desorientada, que abre as portas da obsessão, o processo é o mesmo. A conexão mental e a linha do pensamento é que guia todo o processo, sem o qual não existiria nem a mediunidade e nem a obsessão. Eu quero lembrar para vocês aqui o mesmo livro que a Ana Paula acabou de citar, no caso Antônio Olímpio e o seu filho Luiz. Alguns já leram o livro Ação e Reação e podem se lembrar da história, mas resumidamente, o Antônio Olímpio assassinou os irmãos e ficou com a herança. Viveu a sua vida, desencarnou, foi vítima da obsessão pelos seus irmãos já desencarnado e até tem zootropia. Mas o filho Luiz herdou tudo e continua vivendo. Nesse momento ele está muito obsediado. E o André Luiz e a sua equipe vão lá para tentar ajudar. E eles começam conversando com os obsessores. E no início da conversa é bem interessante porque um dos obsessores, que é um dos tios dele, diz isso. Sim, aprendemos na escola de vingadores. Todos possuímos um desejo central. Olha que interessante. Todos nós, encarnados ou não, possuímos muitos desejos na nossa vida, mas um tema central nos domina, nos conduz. Algumas pessoas é o desejo da felicidade, alguns é a posse, algumas pessoas é o poder, algumas pessoas é a fama. Não importa, todos nós temos um desejo central. Nessa escola de obsessores que os tios do Luiz frequentaram, eles aprenderam então a identificar o desejo central e a amplificar esse desejo. Vejam só, no caso do Luiz era a posse, ele queria cada vez ter mais. Os espíritos foram lá e começaram a estimular esse desejo. A partir do estímulo vem o monoideísmo, a ideia que se repete constantemente. E aí abre a brecha para a conexão com o espírito que deseja obsediar. A partir daí, ele pode evoluir naqueles graus da fascinação e da subjugação, perdendo ou tendo a sua liberdade de escolha reduzida, resumida. E aí, eu pergunto para vocês, como que eu vou fazer o diagnóstico de alguém que está sofrendo obsessão? Nos casos clássicos, como eu contei no início, vejam bem, o médium começa a dar comunicações estranhas, ou um paciente chega no consultório e tem atitudes estranhas, ou você sente uma energia diferente, é fácil o diagnóstico, é visível. Mas esses são a minoria dos casos. A maioria dos casos que nos envolvem são obsessões discretas, que não aparecem tão facilmente. Mas nós temos que estar atentos, então, a esses sintomas. Vejam só. Choro inexplicável, sonolência sem motivo, dores sem diagnóstico, mau humor. Eu não sei se alguém conhece ou convive com alguém que de vez em quando apresenta um mau humor, mas pode parecer uma coisa normal. Só que essa mudança abrupta nos deve chamar a atenção. Irritabilidade, medo, pânico sem causa, todas essas sintomas devem nos chamar a atenção. E às vezes não, você que está sofrendo o caso não percebe, mas a pessoa que está à sua volta pode perceber. Aqui tem mais sintomas, né? Distúrbios alimentares. A pessoa passa a se alimentar em demasia ou
comer de menos, excessivamente preocupado com a aparência, ou distúrbios do sono. A pessoa começa a ter sono em demasia, perturbações na esfera sexual. E eu tomo a liberdade de acrescentar os eletrônicos, que na época em que a doutora escreveu o livro não se falava, mas hoje, é claro, a gente vê pessoas perdendo horas e horas do seu dia presas ou às redes sociais, ou às redes de comunicação. Então, nós temos que estar atentos a tal situação e nos protegermos. Eu estava em Campo Grande agora, semana passada, e vi, tem aqueles jardins que as empresas cuidam, e tinha uma mensagem muito interessante, pena que eu não tirei a foto. Aparecia uma rede de deitar, um pai e um filho, e eles perguntavam: você frequenta essa rede social? Às vezes a gente perde as coisas simples da vida procurando, às vezes, coisas sem importância. E, eventualmente, espíritos que querem nos fazer o mal se aproveitam disso, estimulam o nosso desejo central, até que nós nos tornemos escravos do desejo central. Nós já falamos do conceito, da classificação, do diagnóstico, agora vamos para o tratamento. Como é que eu vou tratar uma obsessão? Eu estou vendo alguém aqui sugerir, vamos amarrar o espírito? Hein? Pode amarrar? Não, então não pode amarrar, vamos mandar ele para outra dimensão. Não pode mandar para outra dimensão? Pode dar um choque. Não, dá um choque e ele vai embora. Não pode? Eu me pergunto o que a doutora Marlene Nóbrega, a quem a gente sempre quer homenagear, o que ela diria nesse caso de fazer o diagnóstico. Então, assim, um alto nível de suspeita, a anamnese quando os pacientes vêm ao nosso consultório, alteração da conduta ou na personalidade da pessoa com quem a gente convive e atenção especial aos médiuns. Então, fazendo o diagnóstico, como que a gente pode tratar esse obsessor? Que o obsediado é um coitadinho. Ele não é. Aliás, depois de 52 anos de mediunidade e psicofonia, eu posso dizer com segurança que eu tenho mais pena do obsessor do que do obsediado. Sim, é essa a ideia que a doutora Marlene nos traz agora. Como que eu vou tratar a obsessão? Eu tenho mais pena do obsessor que do obsediado, nos diz ela. Por quê? Como no caso do Antônio Olímpio, do seu filho Luiz, e de outros tantos casos que a gente vê na literatura espírita ou na prática mediúnica, frequentemente o obsessor foi o mais atingido. Ele está se vingando porque ele é ignorante. Não necessariamente porque é mau, ele está tendo atitudes ruins por causa que ele ignora. Porque ele foi um grande ofendido, ou numa existência anterior ou na atual. Então, o tratamento da obsessão deve ser um tratamento conjunto do obsediado como um doente e do obsessor como um doente. Então, nós recomendamos a prece, a terapia de desobsessão nas casas espíritas, a reforma íntima, a terapia do perdão e do amor, o trabalho no bem. E a prece funciona mesmo no tratamento da desobsessão? Foi uma pergunta que o nosso querido Allan Kardec fez, e os espíritos superiores que conduziram a codificação espírita responderam: a prece é um poderoso socorro em tudo, mas crede, não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste os que agem e não os que se limitam a pedir. É preciso, pois, que o obsediado faça, por sua vez, o que for necessário para destruir em si a causa que atrai os espíritos maus ou ignorantes. Vejam bem, é uma prece junto de uma atividade no bem, atividade física destruindo o mal que existe dentro de nós, na reforma íntima, mas também uma ação exterior, uma ação na ajuda ao próximo. E aí então, o próprio André Luiz nos traz: não existe trabalho desobsessivo sem reajuste do pensamento. Lembra que eu falei no início que o pensamento é que abre a brecha para a comunicação, tanto mediúnica quanto da obsessão. É esse tratamento que nós devemos chegar.
É a reforma do pensamento para chegar ao reto pensar. A ideia seria, e vai ser no nosso futuro, que a gente só pense e só vibre o bem. Ainda nos perdemos no mal. Não podemos, nós, trabalhadores espíritas, nós, frequentadores das casas espíritas, pensar o seguinte: eu vou lá no sábado de manhã, ou no domingo de manhã, ou no sábado à tarde, faço 2 horas de caridade e já estou com o meu lugar no céu comprado. Não. O Espiritismo quer que nós venhamos a frequentar o centro, aí na caridade 2, 3, 4 horas por semana, mas o trabalho do nosso pensamento todo o dia, a conexão com o bem a cada minuto. Esse vai ser o progresso e a evolução do ser espiritual que vai conquistar a luz lá na frente. No tratamento da desobsessão, então, ou o tratamento da obsessão, no livro A Loucura sobre um Novo Prisma, o nosso orientador mor, Dr. Bezerra de Menezes, que guiou a doutora Marlene em toda essa obra, nos lembra que existem casos de espíritos refratários que eles têm um sentimento de ódio, de orgulho, que mesmo com todo esforço não se consegue o tratamento. Vejam, isso aqui é igual a outras doenças. Tem doenças que são tratáveis hoje em dia, mas alguns pacientes têm evolução mais grave e não se consegue o tratamento. Graças a Deus, a maioria das doenças hoje em dia são a minoria, como a doutora Ana Paula citou há pouco a artrite juvenil, não é isso? A maioria dos casos hoje em dia tem uma evolução muito melhor que a do Jerônimo Mendonça, mas alguns casos ainda têm uma evolução ruim. E a obsessão assim se comporta. A maioria dos casos pode ser resolvido. E então ele, de novo, enfatiza: procurar elevar os sentimentos do obsediado, incutindo-lhe na alma a paciência, a resignação e o perdão para o seu perseguidor e o desejo humilde de obter o perdão para si mesmo. Aqui, então, começa o nosso tratamento de desobsessão. A gente vem à casa espírita, a gente faz prece, a gente age trabalhando internamente e também externamente, colocando as mãos na ação e no bem. Procuro perdão. Perdoa, eu perdoo o meu obsessor e tento com que ele me perdoe. Essa é a verdadeira tratamento da desobsessão. Perguntaram uma vez, uma pessoa chegou e falou: Chico, eu estou com encosto, você não pode afastar ele de mim? E ele responde com aquele jeito bem-humorado dele sempre: uai, gente, por que afastar o espírito? Vamos evangelizar-nos todos juntos. Olha só, em poucas palavras, um ensinamento tão grandioso. Vejam bem, conta-se que o Chico Xavier, em determinado momento da existência dele, passou a ser perseguido por um espírito muito raivoso, que era muito agressivo. Parece-me que ele nunca entrava na casa do Chico Xavier, então ele ficava na porta, o Chico saía para trabalhar, o espírito ia xingando ele todo o caminho. Voltava, ele parava na porta, o Chico entrava e continuava a obsessão no dia seguinte. Isso se repetia por algum tempo, quando em certa ocasião o Chico foi chamado para atender uma família, um caso muito triste, de uma senhora viúva cuidando de uma netinha, ou de um netinho, em situação de doença grave, uma situação de pobreza, de abandono. A filha tinha sido abandonada pelo marido, tinha falecido, o marido da senhora também tinha falecido, e eles estavam numa situação de miséria e penúria muito grande. O Chico se condói da situação, faz tudo o que pode. No dia seguinte, ele faz curativo, acho que tinha uma ferida, febre, talvez sepse. No dia seguinte, volta, ajuda, e a criança já começa a melhorar. No terceiro dia, ela já está quase curada. Eles conseguem entrar em contato com familiares dessa senhora e levá-la para que ela viva perto dos seus familiares, tenha uma condição melhor. E isso muda toda a situação daquela família. No quarto ou quinto dia, o espírito obsessor que tinha desaparecido volta e fala: Chico, aquela senhora era minha esposa. A partir de agora você tem um protetor. O que você precisar, se alguém te incomodar, me chama, que eu brigo com ele. Esse é o nosso exemplo do que nós precisamos fazer no trabalho da desobsessão. A gente esteve visitando, então, Madagascar na primeira caravana que foi lá levar o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras. E apesar de ter visto muita miséria, apesar de ser espírita e saber que cada um precisa do seu sofrimento,
a gente sabe que o trabalho de cada um, por pouquinho que seja, pode mudar a realidade dessas pessoas. O convite, então, para que cada um eleja o trabalho que mais se afinizar. Pode ser esse ou pode ser outros trabalhos. A Fraternidade Sem Fronteiras vai completar 10 anos agora, lá em Campo Grande, com 50 crianças. Quando eu conheci, tinha umas 400 e poucas crianças. Depois do Encontrame, em Campo Grande, e do apoio que as AMES passaram a dar, hoje atende mais de 10 mil pessoas em vários países diferentes. Agora atende as crianças com Zika no Nordeste, os venezuelanos que estão vindo, as crianças de Madagascar e de Moçambique. Então, é um trabalho grande, crescente, é um trabalho muito bonito. Assim, quando você está lá e vê a miséria, é muito chocante. Não tem palavras, não tem sentimentos que façam que eu transmita para vocês e vocês sintam o que as pessoas que vão sentem. É algo assim surreal. Por outro lado, é um trabalho que traz esperança, que traz amor, que traz aprendizado para as pessoas que estão lá e para as pessoas que vão. No fim de semana passado, aconteceu o segundo encontro do grupo da Fraternidade Sem Fronteiras. Ele está todo gravado e disponível gratuitamente no YouTube. Eu convido vocês a assistirem. E lá foi comentado algo muito interessante. Não precisa ir todo mundo numa caravana. Alguns vão emprestar as mãos e agir. Outros vão emprestar os joelhos e vão orar pelos que estão lá agindo, porque a gente precisa dessa oração quando está lá. Alguns vão emprestar o bolso e vão patrocinar. E alguns vão emprestar a boca e vão falar e vão divulgar. Então existem muitos trabalhos no bem que eu gosto sempre de destacar. No encontro a gente teve contato com um grupo que eu não conhecia. Chama Caçadores de Bons Exemplos. Talvez vocês os conheçam, saiu no Fantástico há algum tempo atrás. E eles têm um site em que eles andaram por todo o Brasil e cadastraram 1.600 organizações ou pessoas que fazem algo para mudar a sua comunidade. Então, visitar esse site, divulgar esse site, tirar ideias e criar na sua sociedade, na sua realidade, na sua comunidade, ou apoiar financeiramente, alguma forma de bem a gente sempre pode fazer. Esse convite, então, fica para que todos nós nos unamos, para que aos pouquinhos a gente erradique do mundo esse tipo de realidade. Porque eu tenho a impressão de que também vamos estar erradicando a obsessão das nossas vidas e do planeta Terra. Vejam bem, ainda no livro Libertação, ele conta a história principal de uma jovem senhora que está muito obsediada com doença física e os obsessores planejam que ela morra em pouco tempo, questão de semanas. O orientador leva André Luiz e ao longo do livro a gente entende que ela tem uma relação muito forte, talvez de pai e filho, com aquela moça que está obsediada. Mas ele não vai lá interferir na obsessão, ele vai lá e procura um por um dos obsessores, entende qual é o drama pelo qual eles são mantidos escravos lá, trata um por um dos obsessores menores que estão obrigados a prejudicar a moça, vai removendo os instrumentos e as conexões mentais que deixam a moça adoentada, até que ele consegue tratar o principal obsessor, que é assim, uma questão de ódio secular, se não milenar. Nesse momento, esse espírito faz parte dos juízes, numa falange que eles autodenominam dragões, e ao final do tratamento, ele se entrega nos braços da mãe dele, que já é um espírito evoluído, e ela diz essas palavras: nunca te esqueças que o amor vence todo o ódio e de que o bem aniquila todo o mal. E então, quando termina o livro, ele nos diz isso: por mais negra e tormentosa que seja a paisagem da vida humana, a alvorada surgirá luminosa e radiante nos céus, como um sorriso de Deus a todas as criaturas. Então eu peço a ajuda de vocês agora e a gente aplaude o nosso mestre, que sempre nos acolhe em todos os momentos. Muito obrigado.